passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Falando aqui sobre o meu estágio obrigatório, né? Eu realizei estágio na Ventura Análises Ambientais, que é uma empresa sediada em Araraquara. Eu fui contratado, fui indicado, né, por um dos professores. Ele disse que tinha uma vaga lá e eu estava só na parte de pesquisa. Ele falou, por que você não tenta? Aí tentei, mandei o currículo, me chamaram, eu exerço cargo de analista barra coletor, assim está na minha carteira. Que a gente trabalha com matrizes ambientais. Então, no caso, eu faço coleta desse material, pode ser ali águas, sedimento, solo, resíduos, e faço as análises pertinentes também, quando necessário. Falando um pouquinho da empresa, é um laboratório ambiental, né, voltado principalmente para essa parte de impactos ambientais, inclusive, com análises químicas, físico-químicas e microbiológicas. A sede fica em Araraquara, só que também tem filiais no Piauí e em Rondônia. A gente atende principalmente empresas, bastante indústrias de diferentes segmentos, tanto órgãos governamentais também, além de projetos de pesquisas que a parte do P&D também engloba ali nessa questão. Como eu falei, a parte de água, solo, efluentes, microbiologia e alguns estudos aplicados, parte de limnologia, estudo de ambientes lênticos, lógicos, parte de barragens hidrelétricas, poços, nesse sentido aí. Aqui em verde, no mapinha aqui, são os estados que a gente atende atualmente, e dentre eles tem tanto indústrias como prefeituras, quanto órgãos, tratando sempre dessa parte ambiental. Aqui coloquei um pouquinho de onde a gente atua, né? Então, principalmente na ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a gente necessita de demanda para trabalhar, né? Então, aqui, como acontece? As empresas precisam estar a par dos sistemas, né, que existem de controle e regulamentação. Elas contratam a Venturo para que faça uma análise, faça um estudo sobre o que elas estão distribuindo, como elas estão tratando essa água. A gente emite nosso laudo e envia para o governo, detalhando se está bom, se está ruim, o que precisa mudar. E isso a empresa faz, né? Aí o meu trabalho seria necessariamente essa parte da coleta e alguns ensaios prévios, tanto em campo quanto no laboratório também, quando se faz necessário. Aqui mais centralizado tem algumas atividades que são mais específicas. Essa primeira parte que eu falei, que está disposta aqui à esquerda do slide, é mais para a parte de potabilidade. Essa parte aqui central é o que eu falei sobre estudos específicos, né? Estudos aplicados. Seria monitoramento de águas portuárias, por exemplo, barragens, o impacto que essas barragens criam, o impacto que os portos criam no ambiente aquático. A gente faz essa análise, esse monitoramento, esse controle. Então, diversos, tanto para empresas particulares quanto em estações, órgãos governamentais também. E aqui na direita, com empresas particulares, é um pouco de tudo. Desde classificação de resíduos, desde análise de água residual, efluente, água mesmo para consumo, água que vai para, sei lá, suco, refrigerante. Então, a gente tem uma gama enorme de empresas que até então eu não conhecia esse tipo de serviço, sabia que tinha, mas nunca ouvi falar sobre quem fazia e acabei descobrindo a oportunidade, né? Fui indicado meio que sem saber nada, mas consegui aprender lá dentro lá um pouco de como funciona esse sistema. Então, aqui um pouco das minhas atividades, né, como no meu cargo de analista e coletor, são realmente a coleta dessas amostras ambientais. Tanto como eu fui indicado para ser o engenheiro, porque até então todo mundo na empresa é químico. Sobrou para mim, eu era o faz tudo. O nosso chefe, um dos sócios diretores, ele é bastante presente na empresa, desde o café até a hora de ir embora. Então, sempre que acontecer alguma coisa, olha, David, você não é engenheiro? Resolve lá pra gente. E assim tô me mantendo lá na empresa. Então, parte de equipamentos, parte de instrumentação, parte de circuito elétrico, mesmo, né, esses equipamentos muito tecnológicos que precisam dessa atenção,
que é justamente essa parte química. Então, eu tenho atuado um pouco nisso aí também. É um pouco além do meu cargo, né? Mas é o que o engenheiro de biosistemas tem que fazer, se virar e resolver. Então, um pouquinho mais o manuseio de reagentes químicos, que é a parte mais de laboratório, né? E o planejamento e projeção de experimentos também. Eu coloquei algumas imagens de diferentes tipos de trabalho. Aqui à esquerda tem, isso é lá no Tocantins, é uma hidrelétrica. Então a gente prestando um serviço na parte estrutural, parte de análise de águas e como a represa atinge esse ecossistema. Aqui à direita é em Delta, em Minas Gerais. É estudo do ambiente aquático também, ali próximo de uma outra barragem. Mais à direita é outra barragem também, que é a mesma da primeira, só que vista de outro ângulo. Que a gente fez tanto essa parte interna, a gente faz, né? Quanto essa parte externa também. E aqui no último, a coleta de solo. É só um exemplinho bobo, mas é o que também faz parte do dia a dia como coletor. Pude participar também de algumas auditorias. A empresa é certificada tanto nessas duas ISOs. Tem mais uma que eu não me recordo, por isso eu não coloquei. E também as auditorias de funcionamento do Inmetro. Tive participação até que bastante impactante, porque quando estavam acontecendo essas auditorias, eles me contataram por eu ter saído da graduação recentemente, para terem a visão do que eu tinha de diferente do que o pessoal que está lá. Que a empresa, querendo ou não, é um pouquinho, já tem 11 anos, é relativamente nova, só que o pessoal que está lá já vem de uma geração anterior. Então, eles queriam ter essa nova visão, então eu ajudei bastante nessa parte, tanto de elaboração, revisão de documentos, até mesmo com sugestões de melhorias, porque melhoria contínua é uma coisa que não para. Aqui sobre a correlação com a engenharia de biosistemas, seria a aplicação direta dos conteúdos do curso, que realmente apliquei muito do que aprendi em instrumentação, química principalmente, né, por se tratar de análises, sistemas de monitoramento e análise dos dados ambientais. Atualmente, a gente está desenvolvendo um programinha para cuidar da questão de logística dos coletores. A gente é uma equipe razoavelmente grande, então sempre tem aquilo lá, quem vai para onde, como, quais vai ser as atribuições do dia. Então a gente está tentando organizar. A gente já tem um sistema, só que ele é um pouco defasado e está tentando organizar nesse sentido. Integração com a área de sustentabilidade e gestão ambiental, biosistemas. Pesquisa e experimentação, que seria a parte do P&D, que eu participei também. Então, novos métodos, desenvolvimento de novos métodos, testes, procedimentos, sempre junto com o supervisor, sempre em contato com o professor na Unesp também. A prática em laboratório, que era uma coisa que eu, por ter grande parte da minha graduação, foi na pandemia, né? Então, eu não tive tanto esse contato. Mas o que eu lembrava da graduação, eu consegui aplicar no estágio também e vice-versa. Eu continuei estudando, né? Então, o que eu tinha no estágio também consegui aplicar no serviço, ou na graduação. Experiência em campo e laboratórios. Aqui é um exemplo de um controlador de vazão que a gente usa para análise de postos de monitoramento. Então, o engenheiro, né, vai lá, David, resolve. Teve que desmontar, montar um desse aí, entender como funciona, configurar e programar para poder baratear para a empresa. E a gente vai... E assim foi toda a aplicação que eu tive, né? Bom, acredito que seja isso. Agradeço aí quem está prestigiando. O estágio vem sendo bastante engrandecedor, bastante metas para o futuro e crescendo aí na empresa. Se Deus quiser. Muito obrigado.